Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Ben 10, Universe, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Izon. Links na descrição do vídeo. Ninja do Universo. Capítulo 5. Quanto mais as coisas mudam, elas nem sempre permanecem as mesmas. 5 meses. 5 meses desde que Naruto deixou a vila. 5 meses desde que ele foi retirado do planeta pelo Galvan conhecido como Merlin. As coisas haviam mudado em todo lugar. Primeiro, enviaremos visões para Naruto e veremos como seu treinamento está indo. Na lua da Nação Elemental, a base secreta de Merlin. Naruto grunhiu enquanto levantava um pesado conjunto de halteres, um peso bem maior do que um humano normal poderia levantar. Ele estava atualmente sem camisa, com uma boa quantidade de suor se formando em seu corpo, mostrando a boa quantidade de músculos que seu corpo ganhou tanto de sua vida como ninja, quanto de seu treinamento com o banido Galvan. Nos 5 meses que se passaram, Naruto passou por uma dieta rigorosa, consistindo principalmente daquelas horríveis barras de nutrientes, além de um treinamento físico rigoroso, incluindo pesos, cardio e todos os tipos de exercícios físicos. Quando Naruto não estava treinando com seu corpo, ele estava treinando com sua mente. Naruto foi colocado na frente de um computador que ajudaria a treinar seu pensamento estratégico, memória e outras partes de seu cérebro. Às vezes, Merlin os combinava com uma sala de treinamento especial que lhe permitia combinar os dois. No entanto, foi um pouco limitado devido à falta de recursos por parte de Merlin. No entanto, ele tinha muitos drones para Naruto lutar contra. Outra mudança foi o treinamento de Naruto em chakra e jutsu. Usando as mesmas câmeras usadas para espionar o rastro de Danzo, Merlin usou para espionar o treinamento de certos membros de certas aldeias, usando o que eles escanearam para seu treinamento para adicionar ao treinamento de Naruto. Naruto também conseguiu aprender algumas técnicas extras da água escondida, areia escondida e aldeias de nuvens escondidas. Havia também um pequeno problema que surgiu com a coisa toda alienígena. Parte da tecnologia passou por cima da cabeça de Naruto, e o deixou muito confuso. Naruto também foi apresentado a armas e ferramentas poderosas que poderiam rivalizar com certos jutsus e causar muitos danos. Também ajudou a martelar o quão pequena no universo sua espécie era. Naruto soltou um grunhido quando desceu. Naruto abaixou seus pesos. Agarrando o que parecia ser um cantil, ele bebeu o líquido frio, sentindo a bebida refrescante descer por sua garganta, matando sua sede. Naruto, a voz de Merlin disse, pelo sistema de interfone. Desça ao laboratório, por favor. Tenho algumas coisas que quero lhe mostrar. Naruto se levantou, secou-se com uma toalha e vestiu uma camisa. Ele então saiu da sala de ginástica e caminhou pelo corredor. Depois de alguns minutos, ele chegou ao laboratório do banido Galvan. O ex-membro de Konoha entrou no laboratório. O laboratório em si não era tão impressionante quanto alguns dos mais chamativos do universo. Havia algumas mesas cheias de diferentes engenhocas e experimentos nos quais o homem estava trabalhando. Havia algumas outras coisas, incluindo um dispositivo semelhante a uma geladeira, sem dúvida para armazenar produtos químicos e outras coisas que precisavam ser mantidas frescas. Havia também vários avisos no objeto, lendo perigo e não toque, e um mais recentemente adicionado dizia: "Isso inclui você, Naruto." Naruto revirou os olhos. Ele se virou para o lado e finalmente pousou os olhos em Merlin. O Galvan banido estava atualmente sentado em um computador, digitando mais rápido que suas mãozinhas podiam, números, equações e todos os tipos de bobagens técnicas refletidas em seus olhos. Ele estava murmurando para si mesmo, certificando-se de que tudo correria perfeitamente para o que estava prestes a acontecer. Como o Galvan estava completamente em transe em seu trabalho, Naruto olhou ao redor. Perto do computador em que o homem digitava, havia um tipo de cama, parecendo, o que parecia, uma cama de bronzeamento de alta tecnologia. Naruto olhou em outra direção e viu a bancada de Merlin. Havia vários itens e objetos nele que pareciam incrivelmente sofisticados. Naruto viu uma bola de vidro presa a um monte de fios com uma mão nela. Ocasionalmente, os fios piscavam com eletricidade e a mão se transformava. Primeiro ficam cobertos de pelos alaranjados, com grossas garras pretas, depois ficam ásperos e vermelhos, e depois se transformam em marrom escuro afiado e cobertos de escamas. Naruto tirou os olhos da visão estranha de algumas outras coisas.
Naruto viu o que parecia ser o começo de uma manopla, principalmente preta com alguns pedaços de laranja aqui e ali. Havia também alguns dispositivos que lembravam as granadas que ele tinha visto usadas, algumas armas de alta tecnologia, facas e espadas. Todos eles pareciam meio acabados, no entanto. Antes que Naruto pudesse terminar seu exame, o som de uma garganta sendo limpa chamou sua atenção. Ele se virou para ver Merlin olhando para ele com uma sobrancelha arqueada. Você terminou? Ele perguntou. Naruto deu de ombros e disse, Ei, me desculpe se estou um pouco curioso. Eu nunca fui permitido em seu laboratório antes. Merlin suspirou e disse, esses não estão acabados. Então, por favor, não toque em nada. Naruto assentiu. Durante sua estada, Merlin mostrou a ele algumas vezes quando a tecnologia muito avançada acabou nas mãos de espécies que eram consideradas de baixo nível de tecnologia. Ele tinha visto pessoas incineradas por suas próprias armas, e Naruto decidiu que seria melhor deixar todos os ajustes para o gênio alienígena. Então, por que você me chamou aqui, chefe? Naruto perguntou cruzando os braços. Merlin respondeu, Naruto, nos últimos meses. Você melhorou bastante e se adaptou bem à tecnologia que tenho aqui. Sendo assim, acredito que é hora do próximo passo. Merlin foi até o computador e digitou algumas teclas. Depois de alguns momentos, a imagem de uma pequena máquina apareceu. Parecia uma bola, brilhando em azul escuro, com alguns pinos pretos saindo dela. O que é aquilo? Naruto perguntou, um pouco confuso e maravilhado. Estes, respondeu Merlin, são nanites, ou se você quiser usar um nome diferente, nanobots. São máquinas microscópicas, tão pequenas que até mesmo uma enorme colônia de milhões seria difícil de ver. São essas máquinas que farão você um grande guerreiro. Naruto parecia incrivelmente interessado. Como é isso? Naruto perguntou. Merlin sorriu e disse, esses nanites serão injetados em seu corpo. Uma vez dentro, eles começarão o processo de aprimoramento de seu corpo. Sua força será maior, mais rápida, pode até afetar seu sistema de chakras, tornando-o mais forte, se eu estou correto. De acordo com meus números, deve até aumentar esses poderes regenerativos, é claro. Naruto pareceu animado por um momento, então ele pensou em algo. E a raposa? E se acabasse ficando mais forte? Naruto imediatamente voltou para quando Jiraiya tentou mexer com o selo durante sua viagem de treinamento. Suas memórias do que aconteceu naquele dia depois que o selo foi solto, mas o resultado foi claro como o dia. Jiraiya teve várias queimaduras de 2º grau, algumas beirando as de 3º grau, algumas quebradas e estava sofrendo de exaustão de chakra. O próprio Naruto sofreu várias queimaduras. Naruto se lembrou de passar pelo campo onde aconteceu. Havia várias árvores derrubadas, crateras e terra queimada. Merlin viu seu rosto assustado e imediatamente acrescentou, a julgar pela forma como o selo separa seu chakra das 9 caudas, eles não devem ter nenhum efeito nas 9 caudas. Naruto soltou um suspiro de alívio. No entanto, há outra característica, disse Merlin com um sorriso, esses nanites estão conectados a um sistema especial que regula os vários DNAs que conectei ao longo dos anos. Com eles, você poderá se transformar em vários alienígenas. Espécies. Naruto assobiou e disse, uau! Então, como isso funciona? Você apenas pega uma agulha e me injeta ou algo assim? Merlin perdeu o sorriso e respondeu, infelizmente, não. Se você fosse um humano da Terra, isso seria tão fácil. No entanto, os nanites precisarão de tempo para se ajustar ao seu corpo. Eles precisarão de tempo para ajustar sua rede de chakras pessoal também. Como o seu DNA. Pelos meus cálculos, esse processo, embora indolor, levará muito tempo. Naruto piscou e perguntou, quanto tempo exatamente? Merlin respondeu, pelos meus cálculos, 12 horas. Naruto piscou e perguntou, 12 horas? Com toda a tecnologia avançada, eu pensei que isso não demoraria tanto. Merlin respondeu, bem, isso pode ser avançado pelos seus padrões, no entanto, pelos padrões da Galvan, está bem atrasado. Naruto suspirou ao lembrar, mais uma vez, que Merlin não estava no auge de suas proezas tecnológicas. Então, o que eu tenho que fazer? Naruto perguntou, levantando uma sobrancelha. O gênio diminuto sorriu e disse, bem, tudo o que você precisa fazer é se deitar no casulo aqui. Ele apontou para a máquina que parecia uma cama de bronzeamento. Ele continuou, uma vez que você se deitar,
O dispositivo o colocará para dormir e os nanites serão injetados no corpo. Naruto assentiu e disse: Ok, vamos fazer isso. A cápsula se abriu revelando um interior, com uma mancha escavada na forma de um corpo humano. O interior parecia um circuito, com uma cor verde brilhante, com linhas pretas e douradas passando por ele. Naruto se deitou no casulo. A tampa se fechou, e um brilho intenso encheu a visão de Naruto. Fora da cápsula, Merlin foi até seu computador e começou a digitar os vários números e comandos. Dentro da cápsula, Naruto sentiu sua consciência vacilar, e ele finalmente adormeceu. Merlin então continuou digitando. A tela mostrava a forma de um corpo humano, contornado em verde, e lentamente se enchendo de uma cor verde brilhante. Assunto: Naruto Uzumaki. Diminuição da consciência. 80%, 50%, 10%. Consciência reduzida. Iniciando a infusão de nanites. Sistemas de varredura. Probabilidade de erro, dentro dos limites permitidos. Iniciando a infusão de nanites. Como isso foi mostrado, mostrou um cronômetro, revelando um relógio. 11 horas 59 minutos e 39 segundos, indicando 11 horas, 59 minutos e 39 segundos. O diminuto cientista suspirou e disse: Ok, agora eu só preciso passar o tempo. Ele caminhou até outra geladeira, esta tinha um adesivo com a palavra comida descrita nele. Ele estendeu a mão e tirou um pote cheio de, o que parecia, baratas e bebida enlatada, do tamanho certo para ele. Ele caminhou até sua mesa de laboratório. Ele se sentou, abriu a lata, tomando um gole, e então mastigou uma barata antes de começar a trabalhar. Ele tinha 12 horas e ia usá-lo. Na superfície do planeta, Konoha. Tsunade suspirou enquanto terminava um conjunto de papéis. Ela se recostou na cadeira, permitindo que a sensação de realização a inundasse. Depois de alguns momentos, ela se virou e olhou pela janela sobre sua aldeia. Fazia 5 meses desde que Naruto deixou a vila, deixando para trás seus amigos e companheiros. Para ela, e vários outros, depois que Naruto saiu era como se houvesse uma nuvem sobre a vila, como se um grande raio de sol tivesse sido bloqueado. Apesar da aparência pacífica da vila, muitas pessoas pareciam estar pisando em ovos, e por boas razões. Uma razão que aconteceu, alguns dias depois de Naruto partir. O flashback começa, 4 meses e 29 dias atrás. Tsunade estava acima da forma amarrada de Danzo. Perto estava Jiraiya, que estava por perto, olhando para o falcão de guerra que havia conspirado contra o brincalhão residente da aldeia e o diamante em bruto. Eles estavam atualmente na arena que normalmente era usada para as finais do exame Chunin. Os aldeões estavam observando com atenção extasiada. Os membros dos clãs Shinobi tinham olhares sérios em seus rostos, especialmente os membros dos novatos de Konoha, que estavam sob o genjutsu do velho. Os civis, no entanto, ficaram confusos sobre o motivo pelo qual um dos conselheiros pessoais do Hokage estava atualmente acorrentado. Povo de Konoha, Tsunade anunciou, com um pequeno microfone em seu ouvido: nós nos reunimos aqui hoje para testemunhar a execução de Danzo Shimura, por atos e conspiração para cometer traição contra a vila de Konoha. Sussurros de choque e surpresa percorreram os aldeões que não faziam parte do julgamento de Danzo. Nas arquibancadas, Kizashi Haruno fingiu surpresa. Ele teve a sensação de que algo estava errado quando sua esposa foi chamada para uma reunião do conselho e ele não foi. Imediatamente, ele começou uma operação, colocando algumas pessoas como bode expiatório para que ele pudesse sair sem ser notado. Felizmente, com todas as outras pessoas sendo secretamente presas por crimes contra Konoha, funcionou. Ele estava sentado ao lado de sua esposa e filha, os quais pareciam felizes em ouvir a notícia. Tsunade parou diante do homem e disse: alguma última palavra antes de conhecer seu criador? Danzo cuspiu e disse: tudo o que eu fiz foi para o bem de Konoha. As 9 caudas eram para ser nossa arma, e você tolamente o perdeu por causa de seu coração sangrando. Você é tão patético quanto aquele idiota, Hiruzen. Infelizmente, a declaração sobre o residente da vila Jinchuriki foi ouvida e uma pequena revolta começou na vila. Isso é tudo sobre o pirralho demônio? O garoto deveria ter sido dado a Danzo anos atrás. Ela está matando um patriota da vila por causa de um pirralho. Outras ligações desse tipo surgiram de pessoas cegas pelo preconceito em relação ao menino, mas não faziam parte da conspiração. O único membro da conspiração que não estava falando era Kizashi, que sabia que seria melhor ficar quieto. Os membros Shinobi da aldeia estavam atualmente
Jiraiya se aproximou, um microfone como o de Tsunade em sua cabeça, e gritou: "Cala a boca!" O som do grito, mais o olhar furioso em seu rosto. Você sabe, nos últimos dias, eu reuni muitas informações sobre o que está acontecendo ao redor desta vila, e estou muito enojado com a forma como minha vila caiu. Bolhas quando se trata de realidade, é hora de finalmente estourá-lo. Os ouvintes ficaram surpresos e uma súbita sensação de nervosismo inundou a arena. Jiraiya disse: o suposto fracasso foi sabotado desde o início por professores que desejavam mantê-lo fraco e maleável. Quanto ao potencial de perder o controle, aqui está um pouco de informação que todos devem saber. A única maneira de um Jinchuriki ser influenciado pela besta selada dentro dele é para sua mente quebrar. Em outras palavras, se ele tivesse sido dado a Danzo como todos vocês tão cegamente sugerem, havia uma boa chance de que a pequena profecia autorrealizável que todos vocês fizeram fosse realizando. Muitos dos civis pareciam chocados com esta informação. Nas arquibancadas, Iruka de repente percebeu por que muitos de seus colegas de trabalho não tinham aparecido para trabalhar nos últimos dias. Ele também se sentiu culpado ao perceber que havia permitido que seu próprio preconceito cegasse quando Jiraiya continuou: quanto ao seu precioso Sasuke, ele está sendo levado para a prisão. E antes que você diga qualquer coisa, verificamos sua mente, e ele não tinha intenção de voltar para a aldeia. PTSD grave, que resultou em sua mentalidade atual. Algo que os anciãos mantiveram da população, para que eles pudessem avançar em suas agendas. Olhares de absoluta surpresa passaram pelos aldeões. Muitos que esperavam que o Uchiha se casasse com suas filhas, mas não faziam parte da conspiração, ficaram subitamente cheios de pavor, com o pensamento de Sasuke estar perto de suas filhas. Jiraiya então decidiu ir em frente e estourar a bolha final que o cercava. Ele olhou para Tsunade com uma expressão questionadora. Ela assentiu. Quanto a Naruto ser um órfão, ele disse: ele não é tal coisa. Seu nome completo era Naruto Uzumaki Namikaze. Todos na aldeia ficaram chocados ao ouvir isso. Todos reconheceram o nome de seu amado Yondaime e muitos deles agora estavam se chutando por não terem notado antes. Mebuki gemeu de frustração quando ela percebeu o nome. Ela não associou Naruto com seu velho amigo, pois ele tinha cabelos loiros, e agora ela estava se chutando ou não percebeu antes. Ele até tinha o mesmo tique verbal. Lá embaixo na arena, Tsunade sentiu que a execução de Danzo havia sido adiada por tempo suficiente e avançou. Chakra se formou ao redor de seu punho quando ela o ergueu no ar. Sem um momento de hesitação, ela desceu os punhos com a força que fez a terra tremer. Quando o chão parou de tremer, o corpo de Danzo nem era reconhecível. No entanto, um suspiro de choque percorreu os presentes quando seu corpo desapareceu em névoa, deixando apenas as amarras que foram usadas para segurá-lo. O senso de perigo de Jiraiya disparou, bem a tempo de um grande grupo de Anbu, todos usando máscaras em branco. Danzo rosnou enquanto se levantava, flexionando seu braço aleijado, fazendo com que o aparelho caísse, revelando vários olhos embutidos nele, bem como uma estranha descoloração. Entendo agora, disse Danzo, desembainhando sua bengala, um tom levemente desequilibrado em sua voz. Vejo que não posso mais controlar as coisas das sombras. Pegue. Fim do flashback. Tsunade suspirou para si mesma ao se lembrar da luta seguinte. Danzo era muito mais forte do que ela originalmente acreditava. O homem fez um uso incrível dos olhos Sharingan implantados, que agiam como um grande dedo do meio para o falecido clã Uchiha. No entanto, a luta não foi exatamente a seu favor, tendo aparentemente subestimado quanto as pessoas iriam lutar. No final, Danzo perdeu uma boa quantidade de suas forças e foi forçado a recuar. Ele acabou usando alguns de seus Anbu raiz como escudos de carne para se proteger enquanto corria. Depois, a Anbu continuou a lutar até que fossem mortos ou capturados. Imediatamente depois, Tsunade enviou um novo arquivo para o Daimyo para adicionar um novo criminoso ao livro de bingo, Danzo Shimura. Ele era uma recompensa de alto rank S com uma ordem de matar à vista. Ela também se certificou dos crimes de Danzo, pensou que se certificou de manter o conhecimento que ele sabia que poderia ser usado contra eles. Ela não queria que ninguém corresse o risco de Danzo assumir sua aldeia. Naruto não foi oficialmente colocado no livro do bingo. No entanto, foi considerado uma missão contínua para trazer Naruto de volta. Foi considerada uma missão de alto nível dada a sua importância. Se alguém perguntasse, eles responderiam que Naruto era uma pessoa de interesse em um caso de alto perfil. Para piorar as coisas,
Quase um dia depois, o transporte de Sasuke para a prisão de sangue foi interceptado e atacado. Ela rapidamente despachou um grupo de Anbu para lidar com o problema. No entanto, parecia que não era necessário, pois quando eles chegaram Sasuke foi encontrado amarrado e pronto para ser preso. Tsunade sorriu ao lembrar-se dessa parte do plano dela e de Jiraiya. Durante a viagem de treinamento, Naruto aparentemente mencionou como era fácil roubar o pergaminho proibido. Depois disso, ele e Naruto criaram um selo especial para ser usado nele, apelidado de selo de bloqueio Cerberus. O selo era uma fechadura especial, que só podia ser aberta usando o chakra distinto de 3 pessoas. No caso do pergaminho, a Hokage e seus conselheiros. Se alguém tentasse usar seu próprio chakra, ele se voltaria contra eles, resultando em uma lesão incapacitante e soltando um som alto de sirene. Após Inoishi limpar todo o treinamento ninja, desde as aulas avançadas até as da academia, da mente de Sasuke, Jiraiya aplicou uma versão do selo que só poderia ser aberto pelo chakra dele, de Inoishi e de Tsunade. Se alguém tentasse desfazê-lo, o selo destruiria Sasuke. Tsunade sorriu para si mesma, desejando que ela pudesse ter visto o olhar no rosto do Falcão de Guerra Ciclóptico quando ele descobriu que toda a sua manipulação em nome de Sasuke havia falhado. Logo depois, Sasuke foi escoltado para a prisão de sangue onde foi trancado. Mesmo depois de tudo isso, ainda havia algum trabalho duro depois disso. Levou quase um mês para Jiraiya quebrar os selos que estavam nas línguas do membro raiz, e Inoishi levou quase 2 para quebrar o condicionamento mental, ou como ela chamava, lavagem cerebral, nos membros raiz. Depois disso, o grupo precisa ser assimilado na aldeia, o que foi bastante difícil, devido à forma como eles eram fechados e não eram muito adaptados socialmente, mas estavam se adaptando rapidamente. Com a lavagem cerebral quase desfeita, as bases de Danzo foram encontradas e expostas. Eles descobriram como Danzo fez Itachi matar o clã Uchiha, e como ele trabalhou com Orochimaru. Tsunade ficou furiosa quando descobriu que Danzo havia transferido os olhos do Sharingan para os braços dele, mas também as células de seu avô. Depois disso, a recompensa de Danzo quase dobrou da noite para o dia. Tsunade suspirou mais uma vez antes de olhar para sua aldeia. Depois que a verdade sobre a filiação de Naruto veio à tona, vários civis estavam expressando remorso por suas ações. Embora alguns estivessem chateados por terem perdido uma potencial vaca leiteira, os mais gananciosos de qualquer maneira, eles fizeram questão de não dizer tais pensamentos em voz alta. No entanto, as coisas ficaram mais loucas quando a notícia do fardo de Naruto se espalhou também. As crianças que zombaram de Naruto ou ouviram seus pais o condenarem ao ostracismo, agora olhavam para eles com desdém por lhes dizer algo sem conhecer todos os fatos. Muitos pais perderam o respeito de seus filhos naquele dia. Outros grupos que foram afetados foi o principal shinobi de Konoha. Kakashi entrou em depressão, não só por não reconhecer o filho de seu sensei, mas porque ele falhou tão epicamente. Ele havia se tornado oficialmente um pária entre alguns de seus companheiros shinobi e foi rebaixado para Chunin. E uma vez que ele recuperou seu posto, se ele o recuperasse, ele estava proibido de ensinar uma equipe novamente. Shino e Shikamaru ficaram chateados por não terem visto a relação entre os dois antes. Hinata ficou um pouco deprimida quando percebeu que ela poderia ter feito mais quando era criança. Também endureceu sua reserva para sair mais de sua concha. Os outros agora respeitavam Naruto ainda mais, percebendo que ele passou tentando manter a grande fera afastada. No entanto, de todos eles, aquele que parecia estar levando as coisas mais difícil era Sakura. A Roseta tinha aqui o mundo inteiro quebrado depois de saber da verdadeira natureza de Sasuke, e do fardo de Naruto e como isso o afetou ao longo de sua vida. Sakura se arrependia de cada vez que dava um soco em Naruto só por convidá-la para sair, e cada vez que o chamava de idiota. Sua própria autoimagem como a melhor Kunoichi do ano sempre a impediu de ver como Naruto tinha ficado mais forte e mais maduro, mesmo que apenas um pouco, ao longo dos anos. Tsunade foi tirada de seus pensamentos sobre os eventos recentes pelo som da janela se abrindo. Virando-se para o barulho, ela viu a visão familiar de Jiraiya entrando pela janela. Você nunca pode usar a porta, pervertido, ela perguntou, com uma sobrancelha levantada. Jiraiya sorriu ao dizer, e não ser capaz de mantê-la alerta, princesa. Tsunade sorriu para si mesma, feliz que Jiraiya pudesse manter suas tentativas de animá-la. Então, alguma notícia da sua rede de espionagem? Ela perguntou. O sorriso de Jiraiya rapidamente se tornou sério quando ele disse, bem, primeiro,
Sasuke tinha acabado de se tornar um membro da Solitária na prisão de sangue. Então, acho que não vamos ouvir nada sobre isso por um tempo. Após a tentativa de Danzo de pegar Sasuke do transporte da prisão, eles decidiram que era melhor ficar de olho no garoto. Aparentemente, a dura realidade da prisão e sem chakra não estava fazendo bem para o menino. Agora, passando para assuntos mais importantes, Jiraiya disse, a organização Akatsuki não se move há um tempo, desde o desaparecimento de Naruto. Meu palpite é que eles estão esperando por uma localização concreta no garoto antes de seguirem em frente. O resto do Jinchuriki. Minhas fontes ainda não foram capazes de confirmar por que eles estão atrás deles, no entanto. Tsunade assentiu. Um homem que se encaixa na descrição de Danzo foi visto perto da Vila Oculta da Chuva, mas ainda não foi confirmado se é de fato ele. Tsunade esfregou o queixo em pensamento. O que Danzo iria querer com a Vila Escondida da Chuva? O olhar de Jiraiya assumiu um tom sombrio, e, infelizmente, ninguém viu a pele nem o cabelo de Naruto ou do homem misterioso que o salvou da equipe de resgate dos membros da Akatsuki. Tsunade suspirou, desanimada. Fazia quase 5 meses e não havia sinal do idiota vestido de laranja em qualquer lugar. Ela estava começando a se perguntar se ele tinha sido morto. Jiraiya, vendo-a chateada, aproximou-se e deu-lhe um pequeno abraço. Não se preocupe, Tsunade, ele disse suavemente, nós vamos encontrá-lo. Tsunade simplesmente suspirou e se inclinou para o abraço, depois de ter certeza que as mãos de Jiraiya estavam nas zonas apropriadas, é claro. Enquanto isso, na aldeia da Chuva Escondida, Danzo estava começando a se amaldiçoar por não planejar tão à frente se seus planos tivessem sido descobertos. Depois de escapar de sua execução, ele correu para ele. No entanto, seus bens foram congelados na aldeia e apenas um punhado de sua raiz ambu veio com ele. Seu primeiro ato foi garantir que Sasuke não fosse preso, esperando usar o garoto como um fantoche. No entanto, ele rapidamente percebeu que era um erro, pois Sasuke tinha seu chakra selado e não podia desfazê-lo. Se isso não bastasse, ele tinha caçadores de recompensas em seu rastro tentando coletar a recompensa colocada em sua cabeça. Por causa desses ataques, Danzo havia perdido seus soldados restantes e não podia arriscar chegar perto da aldeia para conseguir mais. Sem falar que o dinheiro que havia economizado caso ele precisasse se mudar da aldeia estivesse acabando. Ele não podia arriscar ir para as principais aldeias, pois sem dúvida elas estariam a par de suas ações necessárias em Konoha. Então, agora ele estava em uma aldeia que provavelmente não saberia de seus crimes. Um que não fazia parte de nenhuma aliança há muito tempo. Então agora, Danzo estava diante do Skage da aldeia da Chuva Escondida. O homem de cabelos alaranjados, com piercings no nariz e olhos estranhos olhava para ele, com uma expressão vazia. Você deseja que nós o levemos para a aldeia? O caminho Deva de Pen perguntou, enquanto ele olhava para o homem. Desconhecido para Danzo, a própria rede de espionagem da Akatsuki descobriu sobre os crimes de Danzo e eles não tinham dúvidas de que ele tentaria bancar o mestre da manipulação aqui. Sim, respondeu Danzo, eu tenho conhecimento que pode ser muito útil para você. O caminho olhou para ele por um momento e disse, sinto muito, mas não posso permitir que um criminoso de rank S entre na minha aldeia, ou posso até começar a confiar naquele que é tão manipulador quanto você para manter sua palavra. O olho visível de Danzo se estreitou. Ele ativou o olho Sharingan atrás de suas bandagens para tentar controlar o homem. Isso provou ser um grande erro. Em baforadas de fumaça, os caminhos Preta e Naraka apareceram. O caminho Preta agarrou o rosto de Danzo arrancando as bandagens que cobriam seu olho roubado. O chakra foi arrancado de seu olho, encerrando o potencial Genjutsu. O caminho de Naraka então agarrou Danzo pelo pescoço e o arrastou no ar. Danzo se viu paralisado. Com um pensamento simples, o caminho de Naraka realizou uma invocação, trazendo uma grande cabeça pálida com olhos bizarros e cercada por chamas roxas escuras. A cabeça abriu a boca e uma gavinha disparou, atingindo as costas de Danzo. Os olhos de Danzo, reais implantados, ficaram vazios. Agora então o caminho do Deva disse, conte-nos tudo o que você sabe. Danzo começou a desabafar sobre tudo. Quantos ele tinha, seu dinheiro, seu contato com Orochimaru, até mesmo o selo de morto especializado que tinha no peito. Graças ao caminho Naraka, nada foi mantido em segredo. Com isso feito, o caminho Deva cresceu uma vara preta de sua mão e começou a balançar, cortando a cabeça de Danzo, de seu corpo. O caminho preto então começou a drenar cada gota de chakra do homem, impedindo o uso do poderoso selo que ele tinha em seu peito.
Pensama, uma voz disse. Todos se viraram para ver Zetsu parado no parapeito da janela. Senti algo estranho. O que? Oh! O homem da planta se acalmou ao ver a forma morta de Danzo. Então ele inclinou a cabeça para o lado e perguntou: quem é esse? A extensão do testamento de Nagato respondeu: apenas um tolo pensando que poderia manipular um deus. Você pode consumi-lo se quiser. Se Pen não fosse tão bom em esconder suas emoções, ele teria dilacerado Danzo. Como se vê, ele ajudou Anzo, a salamandra anos atrás, durante a Guerra Shinobi e estava perfeitamente bem em arruinar a vida de várias pessoas. Se ele não fosse tão bom em esconder suas emoções, ele teria destruído o homem no local, sem sobrar nem mesmo cinzas. No entanto, ele se sentiu mais satisfeito ao ver o homem que se julgava intocável sendo usado como alimento para Zetsu. O homem da planta desceu da janela e se aproximou. Ele fungou um pouco e disse: muito velho. Ele vai ser muito mastigável. Além disso, a insanidade deixa um sabor terrível. Os caminhos tiveram que suprimir um estremecimento quando o homem-planta disse isso. Jogue fora o corpo então, disse o caminho do Deva, não desejo sujar meu escritório com tanta sujeira por mais tempo do que o necessário. Zetsu se inclinou e examinou o corpo por um momento. De repente, um sorriso perturbador se espalhou pelo rosto do homem, bem pela metade branca. Acho que posso ter uma ideia para isso, disse Zetsu, ganhando a atenção dos caminhos.